Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo do Céu. Só para consertar aqui meu nome, o título, do canal. Esse aqui é o Círculo do Céu. A gente vai falar de astronomia. Eu trouxe aqui comigo pela segunda vez aqui nessa sequência de lives o professor Cláudio. Boa noite, professor Cláudio. Tudo bom? Boa noite, Isaías. Agradeço novamente o convite. É uma série muito interessante essa de arqueoastronomia, astronomia dos povos antigos, o que eles fizeram, o que eles pesquisaram. Sim. E a gente estava falando na última live a esse respeito dos babilônios, da arqueoastronomia da Babilônia. Então, vou abrir, passar a apresentação, compartilhar a tela. Pode colocar. Aqui. Esta aqui. Pronto. Vamos lá. Isso. Mirossos. Então, essa é a da Babilônia. Aqui já fiz o ciclo de Saros, que a gente estava falando também. Então, na Babilônia, você tem a observação constante dos fenômenos astronômicos. Aí, nessa imagem, a observação do cometa de Halley, em 164 a.C. E tem vários povos, nós vamos ver, os chineses também observaram o cometa de Halley. Então, aqui sobre Júpiter, essa. Acho que cheguei a mostrar na live passada. Então, essa é uma tabuleta cuneiforme com os dados de Júpiter. E, na sequência, é a tradução, né? Então, todas as informações a respeito do planeta Júpiter que eles observavam, a astronomia antiga da Babilônia, ela é muito precisa para os padrões da época, é claro, muito precisa, e observavam, anotavam de tudo, de tudo. Então, não passava nada. E anotavam até quando o céu não estava propício para observação, tudo a esse respeito. Então, apesar de que não foram encontradas muitas tabuletas, tem em torno de 5.000 tabuletas a respeito de astronomia, porque tabuletas de argila com escrita cuneiforme você tem centenas de milhares. É uma coisa absurda. E as pesquisas em cima disso são constantes. Mas sobre astronomia são só 5.000. Então deu para o pessoal se debruçar bem ali naquele assunto, estudar bastante. Então você tem, falei do Neugebauer, um dos principais pesquisadores a esse respeito, e uma série de outros que traduziram, inclusive, as tabuletas. Então, sobre o ciclo de Saros, veja, falei na live passada que ele é muito impreciso comparado com o que nós temos hoje, é claro. Então, você tem ali as séries do ciclo. Então, tem várias séries e os eclipses não relacionados de diferentes séries ocorrerão muitas vezes. Então, tem um monte de problemas em usar o ciclo de Saros. Existiu essa conspiração de que a NASA usaria o ciclo de Saros para prever eclipses. Não, hoje em dia tem métodos muito mais precisos, sabe-se inclusive a duração do eclipse, a sombra onde vai passar, então, e o lugar do mundo, porque o ciclo de Saros, esse eclipse está acontecendo pelo ciclo em qual lugar do mundo? Ele está sendo visto como? Então, como vocês estão lendo aí, tem uma série de problemas em usar o ciclo de Saros, principalmente a precisão dele. Ele não tem, é claro, nem de longe a precisão que nós temos hoje.
Sobre, então, aqui já é uma pergunta que me fizeram na live passada, não me lembro o nome do Orlando, né? Acho que é Orlando, que falou sobre o Berossos. Então, faltou eu falar um pouco Isso. da cosmogonia, né, a criação do universo pela mitologia do povo, no caso dos babilônios. Veja que aí você tem um livro bastante interessante a esse respeito, e no capítulo 10 fala justamente do Berossos, que é um historiador que escreveu, um historiador da época ali, ele falava sobre a Mesopotâmia, etc. Então, não sei se tem aqui de quando é o Berossos, mas é da antiga Babilônia e da época. Está um pouco mais aqui à frente. Isso, século III. O Berossos é do início do século III a.C. Então, uma geração depois do Eudemos de Rhodes. E ele escreveu uma etnografia histórica da antiga Mesopotâmia, a babilônica, babiloniaca. Isso, que é uma etnografia histórica, ela vai falar justamente da cultura de determinado povo. Então, nessa obra, ele vai falar, inclusive, do mito narrado no Enuma-Elish, a pronúncia é Elish. Então, esse Enuma-Elish seria sobre a cosmogonia da Babilônia. Então, como surgiu o universo? Com cerca de 1.000 linhas escritas em babilônico antigo sobre 7 tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto. E aí você tem uma imagem a esse respeito. É claro, a mitologia da Babilônia também você tem um panteão ali, tem vários deuses, e a história começa antes da criação com o Apsu e Tiamat. E justamente da mistura do Apsu e de Tiamat surgem outros deuses. Então, essas mitologias, elas são muito parecidas. Tem, inclusive, muitas pesquisas para relacionar, você já deve ter ouvido falar de muitos elementos comuns com o Gênesis bíblico, né, da mitologia da Babilônia com a tradição, a mitologia do Gênesis, da Bíblia. Mas veja, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um estudo desse tipo de mitologia comparada. É claro, a diferença gritante entre a Babilônia e a mitologia da Babilônia e a Bíblia é que a mitologia da Babilônia é politeísta. Então, você vai ter também muitos deuses ali. É claro que esses elementos comuns que tem em toda a mitologia, você tem, então, os seres, um ser principal ou vários seres divinos, você tem a briga entre deuses, isso é muito comum em várias mitologias. A separação entre a terra e a água, a criação do homem. Agora, tem uma fonte comum? Então, isso seria chamada de corrente de difusão da mitologia. Então, teria certos pontos em que essas ideias mitológicas surgiram e se difundiu para o resto do mundo. Tem é defendida essa corrente de difusão, mas também a mitologia ela pode ter surgido simplesmente da parte psicológica do ser humano, que é comum a todos em qualquer época e lugar. Então, a mitologia surge para ajudar de alguma forma, para fazer rituais de passagem, surgem em povos, principalmente povos agricultores. É claro, mitologia você tem desde da pré-história, do paleolítico, você já tem a deusa mãe, tem figuras pintadas em cavernas, esse tipo de coisa. Então, as ideias mitológicas, elas são muito antigas e muito comuns a todo o ser humano. Aí já faz parte da psicologia do próprio ser humano em ter essas ideias. Além disso, nós temos que sempre lembrar que
eu estou falando da história da astronomia. Então, comparado com hoje, nós temos uma tecnologia absurda que nos dá muito mais informações do que nós tínhamos, do que eles tinham naquela época. Então, as ideias mitológicas, a explicação paranormal dos fenômenos físicos era muito comum e usada de diversas maneiras. Tinha lá o seu lado prático. A religião, a mitologia, tinha um lado prático muito mais forte, inclusive, do que tem hoje. Né? A religião ela tinha um poder muito maior até do que tem hoje, porque você tinha que, primeiro, todo mundo acreditava. Né? Você não tinha ali correntes diferentes de religião na Babilônia, no Egito. Você tinha aqueles deuses, você tinha aqueles determinados rituais que eram feitos e não havia dissidentes disso. Isso vai acontecer na Índia. Então, tanto no Egito quanto na Babilônia, a religião era fortíssima. Agora, na antiga Índia, você tinha correntes filosóficas ateístas. Você tinha correntes filosóficas materialistas na antiga Índia. O que já não vai acontecer no Egito e na Babilônia. Você não vai ter pessoas que vão chegar e falar, não acredito em nada disso, nós vamos ver por um lado científico esse negócio. Não, isso não me ocorre que tenha acontecido. Mas você então tem, para os povos antigos, uma influência enorme da mitologia, em quase todos eles. Uma mitologia, ela vai influenciar muito o comportamento, a sociedade, inclusive a astronomia, ela é usada muito como um instrumento de presságios, de adivinhações. E o astrólogo da corte, ele estava sempre ali ao lado do imperador, do rei, para dizer o que deveria ser feito, como seria interpretado esse assunto, de acordo com os astros. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, na totalidade, a astrologia deu origem à astronomia. Em algumas localidades, você tem a astronomia primeiro. Então, você tem observações absolutamente técnicas do que está acontecendo, e depois é que eles resolvem pegar os astros para fazer presságios, adivinhações. Então, principalmente com cometas, principalmente com acontecimentos que são mais incomuns. Então, cometas sempre significavam algum tipo de coisa. A astronomia, ela tem esse papel, então, na antiguidade, de ser uma fonte de adivinhações, de prever o futuro, essencialmente. Sim, Lucas, na antiga Índia, a mitologia não se... A Índia tem uma longa tradição na filosofia. Nós vamos ver a respeito da Índia que você tem várias escolas filosóficas e você tem escolas filosóficas ateístas. Então, é algo que a Índia tinha de diferente, né? Você não tem no resto da humanidade essas dissidências religiosas num passado muito distante. Isso acontecia com muito pouca frequência, isso era muito raro. Alguém chegar, imagina um sujeito no Antigo Egito e falar, não acredito em nada disso, isso não existe, né? Agora, na tradição da Índia, da filosofia indiana, você tem, sim, várias correntes filosóficas. A Índia, ela tem um desenvolvimento da ciência muito anterior aos outros povos, considerando gregos, egípcios, babilônios. Então, os Vedas têm mais de 5.000 anos. Né? E tirado dos Vedas, você tem uma série você tem algumas tradições filosóficas
E o desenvolvimento da ciência na Índia, ele acontece muito antes do que em outras regiões. Então, enquanto alguns povos ainda estavam iniciando, né, com cidades, estados, esse tipo de coisa, a Índia já tinha universidades, onde eles estudavam linguística, medicina, astronomia, todo o conhecimento possível da época. Então, o desenvolvimento da Índia ele foi muito mais anterior, aconteceu muito antes do que vários povos, como os gregos, por exemplo. Depois há uma troca de influências. Gente, isso acontece de duas maneiras. Você tem a difusão, que eu estava falando. Então, certos conhecimentos eles são difundidos através dos povos, principalmente com comércio, viagens, etc. E você tem que os povos eles chegam em determinado momento que amadurecem, né? É uma maturidade de cada povo, e a partir daí começa a surgir a ciência, a especificação dos conhecimentos. Veja que, por exemplo, a ciência ela começa a surgir na Grécia com a filosofia, com os pré-socráticos, que como a physis, né, começa a discussão do mundo físico através de explicações racionais. Então, quando você junta na antiga Grécia a filosofia com as discussões da ágora, que era aquele espaço público em que as pessoas colocavam as suas ideias, etc., você não pode, você tinha que considerar que ali você não colocava nenhuma opinião sobrenatural a respeito das coisas. Então, era uma discussão, muitas vezes, jurídica que acontecia ali. Como é que nós vamos decidir tal e tal fato? Né? Ah, determinado Deus quis assim. Não, isso não acontecia. Então, a partir dessas discussões, mesmo discussões jurídicas, e das perguntas dos filósofos pré-socráticos, no caso da Grécia, então, como o mundo surgiu, como o universo surgiu? É claro que os primeiros filósofos, cada um vai dar ali uma diferente matéria para o surgimento do universo. Assim como no Egito, eu falei na última live, que era Atum-Ra. Atum-Ra não era exatamente um deus, ele era uma essência. Era uma essência da qual surgiram todas as coisas, o Atum-Ra. Já na antiga Grécia, nos pré-socráticos, cada um vai falar de um elemento. Então, você tem Empédocles, você tem Tales com a água, o ar, o Rapeiron. Você tem uma série de... você tem Empédocles, você tem... Anaximandro. Anaximandro, Anaxímenes, sim, vem um monte deles. E cada um vai escolher um determinado elemento ali, diferente. Tem os 4 elementos, né? Do Empédocles. O Empédocles ele já vem com os 4. Sim, o fogo é o Heráclito. Heráclito é o fogo. Então, você tem ali uma série de explicações. Eles já procuram no próprio mundo físico as explicações para o surgimento de todas as coisas. Então, voltando à Babilônia, veja que a astronomia para eles está sempre muito ligada tanto à agricultura quanto à astrologia, no sentido de adivinhações, de previsões do futuro. Aqui nós estamos vendo, eu estava comentando com o Isaías na última live sobre o assunto. Esse é o mapa do mundo da Babilônia. É o mapa do mundo. Então veja que o mundo deles, naquela época, isso é século VII, 700, muitos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, século VII antes de Cristo, eles tinham essa noção de mundo. Então, veja que ali você tem
Dá para ver o meu cursor, né? Você tem Sim. ali esses círculos pequenos são cidades, as cidades-estado ali. Gente, depois você tem guerras, você tem reinos, então você tem impérios. A Babilônia ela se expande, depois se contrai, porque outro império vai guerrear com eles, e assim por diante. E mesmo nas guerras, inclusive nas guerras, há a troca de conhecimento entre os vários povos. Então, o que eu estou falando aqui é de uma época muito anterior. Então, veja que a época em que eles tinham, por exemplo, a noção de uma terra plana, é desse momento em que o conhecimento de terra deles é só a região em que eles moravam, é só aquela pequena região. Então, veja que para eles o mar, esses dois círculos aqui dentro seria o mar. Os círculos pequenos aqui que eu estou indicando com o cursor são cidades-estado, são grandes cidades daquela época. Aqui você tem esse retângulo, seria justamente o rio Eufrates. E aqui um mar salgado em torno de todas essas cidades. Essa região corresponde ali aproximadamente ao Iraque. Então, você tem o Rio Tigre, Eufrates. Então, uma região que seria o atual Iraque. E nós sabemos que o mapa hoje é completamente diferente disso que está mostrado. Então, aqui a interpretação. Então, o 13 é a Babilônia dividida pelo Eufrates, está aqui. O 14 é o Oceano de Água Salgada. Então, Lucas Emerick, as navegações, elas vêm depois. É justamente com navegações que você começa a ter também o comércio. É claro que você tem povos que começaram a navegar muito antes. Então, por exemplo, como é que os gregos antigos sabiam que a Terra era esférica? Primeiro, por relatos dos fenícios. A história das constelações diferentes vistas em cada hemisfério. Então, quando você viaja para muito longe, de um hemisfério para o outro, e os fenícios já contornavam ali a África, eles viam constelações diferentes no céu, que não viam na terra natal deles. E o próprio Aristóteles, ele faz uma dessas viagens, e quando ele viaja, ele percebe constelações, ele vê constelações diferentes que ele não via na Grécia, e assim ele chega à conclusão de que a Terra só poderia ser esférica por conta disso. Então, observações bastante simples, e aí já feitas com viagens, com navegações. Mas muito mais à Parmênides, frente. Parmênides, o filósofo, também. Parmênides. Sim, Parmênides também tinha acreditava na esfericidade da Terra. Eu não me lembro qual exatamente o argumento que ele usa, o Parmênides. Mas o Aristóteles, ele usa esse das constelações, e Platão, a discussão de terra esférica, terra plana para Platão, ela já é bem mais complicada, bem mais complicada. Então, há momentos que a gente pode interpretar ali como se ele estivesse dizendo que a Terra é plana, mas eu acho que para Platão também a Terra é esférica. Para Aristóteles é certeza. Para Platão precisa de um estudo mais profundo. Então, aqui você tem o mapa do mundo da Babilônia, é um exemplo de como eles tinham naquela época. Veja, isso aí eu estou falando de 700 a.C., século VII, né? Ali, século VII, século VIII, por aí. De acordo com as pesquisas mais recentes sobre essa tabuleta, porque diziam que era século IX, mas as pesquisas mais recentes dizem século VIII, século VII, ali antes de Cristo. Então, nessa época, o que eles conheciam de mundo era muito pouco, muito pouco. Né? Essas circunnavegações são muito mais recentes. Né?
essas grandes viagens pelo mundo são muito mais recentes. Estamos falando aí do pouco conhecimento que povos muito antigos tinham. Então, aí entramos... eu falei da cosmogonia? Falei. Tiamat, Apsu. Então, para completar isso, muito cuidado ao comparar mitologias, né? Então, há muitos estudos a respeito da mitologia da Babilônia tem muitos elementos em comum com o Gênesis bíblico, mas tem elementos em comum com todos os povos, com todas as mitologias. O caso das águas primordiais aparece em todo mundo. A divisão entre águas e terra aparece em todo mundo. A criação a partir do caos aparece em muitos povos. Então, são elementos comuns a muitas mitologias. Agora, isso se difundiu a partir de um ponto único, de sei lá, uma região do mundo que criou uma determinada mitologia e, a partir dela, que foi se difundindo para o resto do mundo. Não acredito. Eu acho que os vários povos chegam em determinados níveis de maturidade em que essas ideias surgem naturalmente. Então, primeiro, a explicação paranormal de qualquer fenômeno físico, e depois, com o aumento do conhecimento, a melhora dos instrumentos de observação, inclusive, você tem ali mais precisão das observações. Então, começam, mesmo com o comércio, começa a matemática, com a matemática, o uso de cálculos. Então, você tem na astronomia da Babilônia a astronomia matemática. Eles usavam matemática para cálculos inclusive previsões. Quando será que vai aparecer aquele determinado, vai acontecer aquele determinado fenômeno de novo? Falei do próprio ciclo de Saros, que apesar de ser bastante impreciso, era usado para determinar eclipses. Então, já havia essas previsões de novos fenômenos. Então, é assim que começa a surgir ciência. E começa cada vez mais a se diferenciar de qualquer explicação não natural, né? Então, de qualquer mitologia. Então, tomem cuidado quando for fazer a mitologia comparada de determinadas religiões, de povos diferentes do mundo, que é um assunto muito complexo. Eu sou mais da corrente de que cada povo chega num amadurecimento que simplesmente surge primeiro a mitologia, depois com o comércio, com a parte filosófica e jurídica, começa um pensamento muito mais racional, né? A matemática, ela vem até nos babilônios. Sim, nos babilônios a matemática vem antes da escrita. A matemática vem antes da própria escrita nos babilônios. Uhum. Então, a matemática ajuda muito nisso também, de você conseguir quantificar as coisas e assim analisá-las com muito mais racionalidade e precisão, né? Quando você não quantifica as coisas, fica só no falar, fica muito complicado de você ter uma discussão racional sobre a parte física do mundo, sobre ciência, né? Então, é muito difícil quando você não quantifica as coisas. João Batista Chirmou. Talvez a pronúncia seja... Esse é TP, hein? Esse é TP. Eclipses se repetem. Sim, eclipses se repetem. Com certeza se repetem. E os vários povos, ao longo da história, tentaram prever, né, quando aconteceria um eclipse. Então, você tem os astecas, você tem os próprios chineses, que eu vou falar agora, você tem os babilônios. Mas acontece que esses sistemas de previsão, eles são muito imprecisos. Justamente por conta das poucas... Não, eles observavam bastante, mas da pouca matemática que eles tinham da época, do modelo... Fora que o eclipse pode ser visto... Fora que o eclipse pode ser visto numa determinada região, na outra não. Isso, exatamente.
Exatamente, acho que cheguei a comentar sobre o ciclo de Saros, isso. Então, onde vai ocorrer esse eclipse? Na América do Norte, na Austrália, na Ásia, onde ele vai ocorrer? Então, hoje, com o modelo que nós temos de sistema solar, enfim, de Terra esférica, de Lua, de Sol, você consegue prever com uma precisão absurda. Absurda. Não, isso vai passar. A sombra vai passar por determinados estados dos Estados Unidos tal hora. Então, Sim. e exatamente o que acontece. A sombra passa por tal cidade, tal lugar, e vai durar o eclipse durante tanto tempo. Nossa, isso tem uma precisão absurda hoje. Justamente por conta dos modelos que são muito mais refinados do que daquela época. Então, é natural a todos os povos, né, que eles passem de modelos cada vez mais refinados de universo. Então, é justamente com a ciência que você tem as respostas, enfim, para respostas melhores, né, respostas que são racionais, não respostas paranormais para o surgimento do mundo, para o surgimento do universo. Continuando. E entrar na astronomia chinesa antiga. Então, Sim. um tema novo, foi inclusive quem comentou foi o Tiago Thiago Bonito. Bonito. Ele perguntou se eu ia falar. A astronomia chinesa ela é belíssima também. Né? E eles, igual aos babilônios, eles faziam observações constantes de tudo, de tudo. Inclusive, era tão importante a astronomia que determinados fenômenos só podiam ser observados pelo imperador. Né? Só o imperador que poderia fazer certas observações. Então, na astronomia chinesa antiga, você tem o conceito de calendário, é muito importante. Então, a cada dinastia, você tem digamos, uma reforma do calendário que vai ser cada vez mais preciso. Isso era muito importante para mostrar o poder de uma dinastia. Muito obrigado, professor Lang, agradeço muitíssimo. Então, você tem, de novo, esse processo adivinhatório, ele é importante também na China. A astronomia e a astrologia, elas estão muito juntas. Não havia separação disso. Então, usava-se as observações astronômicas eram usadas para previsão de futuro, né? No caso, astrologia, previsão do futuro. Depois é que muito depois, a astronomia começa a ganhar a sua especificidade como uma técnica, como uma ciência, usando matemática principalmente e a razão, né? E explicando tudo de forma racional. Não há mais tentativas de adivinhações, que é o caso da astrologia. Há, sim, previsões de novos fenômenos calculados matematicamente. Porque sem matemática não se faz ciência, principalmente a astronomia. Então, a astrologia é importante também para os chineses. A agricultura é, claro, outro dos motivos da observação de astros, de fenômenos astronômicos, é a agricultura. Então, quando você observa fenômenos astronômicos, você tem uma precisão maior do calendário, uma precisão maior. Então, essa precisão maior ela vai ser muito importante para a agricultura, para a colheita, para o plantio, porque eles ocorrem em determinadas estações do ano. Você não planta qualquer coisa a qualquer hora para nascer, né? Para que aquela cultura de ter milho, trigo, etc. Você não planta qualquer coisa em qualquer hora por meia dúzia de pessoas. Você precisa de milhares de pessoas e tem o plantio, ele vai ocorrer em determinada época e a colheita em outra época. E para conseguir uma maior eficiência da agricultura, eles tinham que ter um calendário muito bom.
Então, calendário é uma das pesquisas que todos os povos que plantavam faziam. E os chineses foram um dos primeiros povos a ter a agricultura, né? Como a gente conhece hoje, a agricultura no sentido de que muita gente plantando, hoje é claro, tudo mecanizado, etc. Mas naquela época a coisa era muito mais difícil, não havia alterações das plantas como há hoje, então as plantas elas eram muito mais rudes, digamos assim, do que são hoje. Não é o milho de hoje, não é o que nós temos hoje. As pessoas têm uma noção a esse respeito também errada. Você perdia muito naquela época, porque o próprio vegetal ele demorou a chegar em determinados níveis que nós temos hoje, com alterações genéticas, inclusive. Né? São feitas alterações nesses vegetais para que eles sobrevivam a pragas, para que eles sejam mais resistentes a mudanças climáticas, a mudança de frio, chuva, etc. Então, veja, naquela época, os vegetais não tinham nada disso. Então, colheitas inteiras se perdiam por motivos muito fracos, né? Por qualquer coisa você perdia uma colheita. Então tinha que plantar muito, tinha que ter uma precisão muito grande da época do plantio e da colheita. Por isso a astronomia era fundamental para qualquer povo que plantasse, que usasse agricultura. Ainda da astronomia chinesa antiga, você tem o Gaitian. Gaitian, gente, é uma das possíveis explicações ali para a Terra. Era um céu, era um hemisfério, a Terra um disco na parte inferior, cercado por água, que gira em torno do Polo Norte uma vez por dia. Então, essencialmente, a Terra plana, na concepção chinesa antiga de mundo. Uma Terra plana, mas, gente, eu estava comentando com o Isaías antes de começar a live, não tinha só essa. Tinha outras concepções de terra, de formato de terra. Uma outra delas era um céu esférico, não um hemisfério, mas uma esfera completa como céu e terra plana. Então, você tem sobre a cosmogonia, né? Você tem alguns mitos da cosmogonia chinesa. Cosmogonia, gente, é a criação. Seria como o universo é criado. Então, um mito chinês tem temas familiares com mitologia comparada, é claro. Então, a criação a partir do caos, desmembramento de um ser primordial, cosmologia dualista, justamente o yin e o yang chinês. Então, você tem nessa cosmogonia, nessas visões que os povos antigos têm a respeito da criação do universo. O universo seria para eles o próprio mundo, né? O lugar em que eles moram. Então, não é a noção de universo que nós temos hoje, é claro. Então, o universo seria muito menor e a partir do céu para frente já é simplesmente algo como água infinita, seria o oceano primordial, coisas assim. Então, eles tinham uma ideia muito localizada de universo. Era ali a região deles, né? O que eles conheciam. Depois isso vai se expandindo, com o comércio, etc., como já disse, vai se expandindo e essas visões de mundo, elas vão se alterando, vão ficando cada vez mais elaboradas. Agora, você tem, não só para a chinesa, mas para outras mitologias, que deuses criaram aquilo, houve uma briga entre deuses, houve nascimento e morte de deuses, houve coisa desse tipo, desmembramentos de deuses para criar determinadas coisas, mas também há explicações baseadas em elementos, digamos assim, matéria, né? Como a matéria ela vai se comportar para criar o universo. Tem essas duas vertentes de explicação na mitologia chinesa. Então, aqui vocês têm uma visualização
da explicação chinesa de universo. Você começa com o Um. O Um se divide em dois, o Yin e o Yang, e há sucessivas divisões para criar o todo. Então, como eu disse, você tem a explicação a partir de deuses e a explicação a partir de elementos mais metafísicos, né? Esse é o caso para a chinesa, para a explicação chinesa de universo. Então, do Um surge o dois, do dois a trindade e assim por diante, né? Para surgirem todas as coisas. É usado isso é o I Ching, né? Sim. O I Ching. Então, evidência documental. Você tem na dinastia chinesa Qia, acho que a pronúncia é essa, do século 23 ao século 18 a.C. Veja, século 23, mais de 2.000 anos antes de Cristo. Conforme registrado no cânone de Yao, do livro de documentos, ou Shu Ying. Então, é a evidência documental da parte astronômica ali, da parte de observações, simplesmente. É uma evidência documental muito antiga, né, a respeito da astronomia chinesa, da arqueoastronomia, né? Não dá nem para a gente falar em astronomia, porque é um assunto que envolve tanto a parte mitológica quanto a parte técnica. Então, por isso que é arqueoastronomia, astronomia de povos antigos. Descobertas arqueológicas confirmaram a origem precoce da cultura astronômica na China. Então, aqui uma tumba datada de 4.000 a.C. foi escavada no condado de Puyang, província de Henan. Então, veja aqui, como já disse, envolve a parte mitológica e a parte mais de observação, a tentativa de explicação de uma coisa pela outra, né? O que nós temos aqui, então, é a tumba, está aqui a foto da tumba. Uma possível interpretação é o antigo céu chinês, que foi dividido em 4 direções e marcado com 4 animais. O dragão azul do leste, o tigre branco do oeste, o pássaro vermelho do sul e a tartaruga negra do norte. Então, essa tumba que foi encontrada, você tem ali tanto a parte astronômica quanto a mitológica, elas estão misturadas, né? É muito comum a simbolização de fenômenos ou objetos astronômicos por animais. Nós temos nas constelações, então é muito comum isso. Deuses também têm representações que são animais. Esqueci de colocar na parte da Babilônia, você tem ali do panteão babilônico vários deuses que são representados por animais. No Egito também. Então, há a ligação sempre da parte astronômica com os deuses. Então, há explicação pelos vários comportamentos de deuses, seja briga entre eles, nascimento, união e filhos. Então, você tem essas várias explicações e também a partir de determinada matéria, né, que se criaria o todo. No caso dos chineses, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e para toda a criação. Aqui o livro de Seda, a adivinhação dos 5 planetas. Então, usavam as observações de planetas, não só planetas, vou falar de mais coisas, né? Mas usavam os planetas, as observações astronômicas, para tentar prever o futuro. Gente, façam a diferença. Prever o futuro não quer dizer, observei o planeta e observei por vários anos e eu sei que ele vai estar em tal região do céu, em tal dia, tal hora de tal ano. Não, adivinhação não é isso. Adivinhação é tentar prever comportamentos de guerras, por exemplo, resultado de uma guerra, ou como será o desenvolvimento de determinado império, se ele vai se dar bem ou não. O imperador, ele fazia questão desse tipo de coisa. Então, era uma tradição muito comum a todos os povos da antiguidade usar as observações astronômicas para prever o futuro.
no sentido de prever comportamentos, prever determinadas situações da própria sociedade. Então, isso era muito comum. Está aí, então, um documento bastante antigo, o livro de seda da adivinhação dos 5 planetas. Então, a astronomia chinesa antiga consistia de 2 partes, né? Como eu falei, a elaboração de calendários, importantíssimo para a agricultura, e a astrologia, no sentido da adivinhação. Ambos foram baseados na observação de fenômenos celestes. O calendário chinês não era apenas um esquema para a organização de dias, meses e anos, mas um sistema matemático para a previsão dos movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas. E não só. Os chineses observavam tudo, novas e supernovas. Nova é uma estrela que ela vai ter uma alteração de brilho, ela não vai explodir como a supernova, mas ela vai ter uma significativa alteração de brilho, e isso eles observavam. Eles observavam os mínimos detalhes do céu. Sempre, sempre. Era uma tradição isso na cultura chinesa. É claro, os que eram especialistas naquilo, né? Os astrônomos ou astrólogos, como hoje a gente diferencia, naquela época não havia diferença. Então, o astrônomo ou o adivinho eram a mesma coisa. Então, novas, supernovas, meteoros, manchas solares eles observavam. Manchas solares e eclipses. Né? Registro de eclipse solar de 2043 a.C. Inclusive, esses registros, os registros astronômicos chineses de novas e supernovas são muito usados mesmo hoje. Né? Mesmo hoje. Teve uma alteração em tal estrela, por que os chineses registraram? Então, é usado na astronomia de hoje também. A data, é claro, né? Então, teve uma alteração naquela estrela em tal data, né? Então, os chineses, eles eram muito precisos nisso. Eles tinham observações constantes também. O cometa de Halley, que foi observado em 610 a.C., e a famosa supernova da constelação do Caranguejo de 1054. Eles observaram também. Houve ali a explosão da estrela supernova e houve um brilho absurdo no céu. É uma coisa que a gente espera ver em vida. Uma supernova brilhante como essa de 1054. Né? Houve uma alteração grande no céu por causa dessa supernova de 1054. E foi registrada pelos chineses. Você tem, então, aqui a observação, um artigo que eu coloquei sobre observação de eclipses, aliás, de manchas solares, pelos chineses. Gente, naquela época eles não tinham nenhum tipo de aparelho óptico para observação. Eu, uma vez, eu tinha uns 13, 14 anos, eu fiz um telescópio usando lentes de óculos e a ocular de um microscópio. E com esse telescópio primitivo que eu fiz, dava para observar bastante coisa. Inclusive, eu observei as manchas solares com um papel, né, com um anteparo. Então, você focaliza o Sol e aí no anteparo ali vai aparecer o Sol com as manchas solares. Infelizmente, queimou a ocular ela tinha a lente com um plástico em volta, o plástico derreteu tudo, porque a objetiva concentrou os raios na ocular e derreteu a minha ocular do telescópio. É claro que nunca, jamais, ninguém vai olhar diretamente para o Sol, né? Como os antigos chineses faziam isso? Em momentos de nevoeiro, de neblina, né? Então o Sol ele está ofuscado ali, eles conseguiam observar aquelas manchas escuras no Sol, que nós chamamos de manchas solares. Eles chamavam por outros nomes, nós chamamos de manchas solares. Então eles já observavam manchas solares naquela época, anotavam o comportamento dessas manchas, anotavam inclusive se havia algum tipo de alteração ao longo do tempo, tudo era anotado. Cometas, então, eles anotavam como era
a cauda do cometa, que sentido ela tinha, sempre contra o Sol, né? Esse tipo de coisa. Então, tudo era anotado, você tem documentos sobre isso. É uma história da astronomia chinesa muito bem documentada, inclusive. Então, mesmo manchas solares, os chineses observavam. Eu acho que é uma curiosidade. Ninguém, acho que sabe disso, né? É uma informação muito difícil de conseguir, né? Porque manchas solares a gente acha que são observadas hoje. E não só os chineses, vou falar de outros povos um pouco mais à frente, nas próximas lives, que também observavam manchas solares. Então, gente, mesmo nessas condições, não recomendo olhar diretamente para o Sol, né? Então, se você tiver um instrumento óptico qualquer, quiser ver manchas solares, você simplesmente use um anteparo para ver o Sol, né? E vão aparecer manchas solares, é muito bonito de se ver mesmo as manchas solares, né? Eu fiz isso com um telescópio primitivo. Hoje eu tenho um telescópio melhor, mas naquela época, eu tinha 13, 14 anos, um telescópio primitivo, eu consegui ver as manchas solares. É muito bonito. Que mais? Sim, justamente aqui à esquerda você está vendo quando os chineses, em 1054, observaram a supernova da constelação do Caranguejo, né, da nebulosa do Caranguejo que foi formada ali. Então, essa nebulosa, ela justamente é formada pela explosão. Não foi assim que eles viram, gente. Isso é pelo telescópio Hubble. O que eles viram foi uma alteração de brilho muito grande no céu, pela explosão da supernova. Então, dava para ler à noite com o brilho da supernova, de acordo com os registros. Então, está aí o registro da supernova de 1054 pelos chineses. Ainda, os chineses, eles tinham um calendário tanto solar quanto lunar, né? Os calendários chineses eram bem elaborados, e nesse caso, estou mostrando aí as 28 mansões. Mansões foi a tradução que eu consegui, mas provavelmente casas também, né? Algo como o zodíaco, mas em vez das divisões do zodíaco, você tem as divisões a partir do movimento da Lua, né? Mês sideral. Mês sideral em vez do Sol em um ano tropical. Então, eles faziam calendários a partir tanto do Sol quanto da Lua, e está aí essa divisão do mês sideral da Lua. Gente, sideral é referente a uma estrela, por exemplo, como uma referência. Então, você tem o ano tropical, o ano sideral. Então, o ano tropical é um ano, né? Mas considerando-se as estações, o tempo das estações, então, os solstícios, equinócios. Agora, quando você fala de um ano sideral, é considerando-se a posição em relação a estrelas. Essa é a diferença. Então, justamente essa diferença para o ano tropical e sideral que é devida à precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios, ela vai... porque há uma diferença como falei na live passada, né? A precessão dos equinócios, ela vai acontecer quando a Terra... Está aqui a Terra, então você tem os 23 e poucos graus aqui, e a Terra faz um movimento de peão. É claro que isso é muito demorado, demora 26 mil anos para dar a volta toda, são 50 segundos de arco por ano, né? Mas isso já vai fazer diferença para o ano tropical e sideral. Se você considerar a posição da Terra no dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro, ou seja, um ano, houve uma alteração pequena ali para as estrelas, o ano sideral no caso, por conta da precessão dos equinócios, por conta da movimentação do eixo, né?
o eixo está em outra direção. Não está mais exatamente para a direção que ele estava antes. Então, ou vai haver uma diferença do ano sideral para o ano tropical. Que mais? Assim, instrumentos usados pelos antigos chineses. Então, veja que eu coloquei antes aqui justamente essa imagem das casas ali da Lua, né? Os 28 casas da Lua, do movimento lunar, porque dá origem justamente a esse instrumento de observação. Então, são instrumentos, é claro, mais simples, né? Mas eles já acontecem ali na China também. Então, as 28 casas do movimento da Lua, esse instrumento é muito provável que ele tenha dado origem a um outro instrumento mais elaborado, mais avançado, que é a esfera armilar. Então, a esfera armilar chinesa, está aí uma imagem, essa é de 1092, depois de Cristo. É de 1092. E aqui você tem uma outra esfera armilar. Gente, a esfera armilar, ela é um instrumento astronômico que vai te dar, essencialmente, coordenadas celestes, né? Então, tem vários tipos de referenciais que podem ser usados para uma esfera armilar. Vários tipos de referencial. Você pode colocar no centro a Terra, o Sol, eu já vou falar disso. Então, está aí um exemplo de uma imagem de esfera armilar. Essa é da dinastia Ming. Sim, dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644. Então, é uma cópia da esfera armilar da dinastia Ming. Então, os chineses antigos já elaboravam esses tipos de instrumentos, né, para poder ter mais precisão. A esfera armilar vai te dar muita precisão ali nas observações, né, o que já dá um desenvolvimento cada vez maior para a astronomia. Lembrando que eu vou sempre falar de uma astronomia, gente, muito antiga, muitos séculos e séculos antes de Cristo. Então, em relação ao que eu estou falando, essa esfera armilar, ela é da dinastia Ming, ela é muito nova, é de 1300 e pouco. Mas antes dessa, o que provavelmente deu origem a esferas armilares na antiga China foi esse instrumento aqui, muito mais simples, baseado na órbita da Lua, né? Dividido então em 28 casas. Está aqui então os vários referenciais para as esferas armilares, né? Então você pode ter como centro o observador, a Terra, o Sol, né? Você tem coordenadas horizontais, equatoriais, a eclíptica, a galáctica e assim por diante. Está aí tudo nessa tabela, então, os vários referenciais para uma esfera armilar que vai te dar coordenadas celestes. Eu acho que as mais conhecidas coordenadas celestes são elevação e azimuth, né? Mas tem vários tipos. Tem uma outra imagem aqui referente a isso. Está aqui, então, o que seria, em um diagrama, uma esfera armilar. E aqui já entraria na parte da Índia, que vou fazer na semana que vem. Eu quero complementar na próxima, Isaías. Já Sim. podemos deixar marcado sexta-feira esse mesmo horário? Pode deixar. Sim. Então, já deixaremos marcado. Hoje foi para complementar. Hoje foi para complementar a parte da Babilônia, falando da cosmogonia da Babilônia, que eu não tinha falado antes. Não dá para falar de todos os deuses e de toda a história, que ela é muito grande, mas você tem ali as tábuas babilônias da criação,
né? Um pedaço ele tinha sido perdido, mas foi encontrado uma cópia, o pessoal comemorou muito, acho que era o quinto pedaço, o pedaço número 5, ele não acharam e depois acharam uma cópia, então tem-se o mito todo da criação a partir daí. Gente, não tem só um mito de criação na Babilônia, né? Ali tem várias cidades, há algumas alterações de uma cidade para outra na antiga Babilônia, para os mitos de criação, inclusive, né? É algo que a gente diferencia bem a ciência da mitologia. Então, a mitologia, as formas de criação do universo, através do mito, elas são muito variadas, ficam cada vez mais elaboradas ao longo do tempo para determinadas culturas, mas a comparação com a ciência é justamente essa. A explicação científica ela será para todos, será universal. Então, como é que nós vamos decidir isso? Isso aqui está decidido já. Então, tem milhões de evidências e beleza, passa-se para o próximo assunto. A ciência faz exatamente isso. Então, o método científico é aquele que você vai conseguir explicar, calcular e prever novos resultados. E há, é claro, um consenso científico. Então, a respeito de assuntos mais detalhes em determinados assuntos, nossa, são publicados artigos, são discutidos, né? Sempre com uma base lógica, racional, experimental e um ferramental matemático, é claro. Então, essas são as explicações para o mundo físico a partir da ciência. Todos os povos antigos têm as suas explicações mitológicas para o surgimento do universo, e já mostrei ao longo dessa live e da anterior as várias diferenças entre os tipos de explicação. Certo? Então, Isaías, ficamos por aqui. Sim. Agradeço muitíssimo. 1 hora, assim, mais ou menos, do assunto, eu acho que está muito bom, porque senão é muita informação, né? E na próxima live, quero falar um pouco mais da China. Ainda tem calendários, principalmente. Sobre os instrumentos astronômicos, não. Qualquer povo antigo, qualquer arqueoastronomia que a gente vai falar, os instrumentos eles são muito simples, né? É uma vareta fincada no solo, é uma observação de um determinado ponto de um templo, você tem um alinhamento de determinado templo com determinada conjunto de estrelas. Isso é muito comum, mas nada além disso. Para os chineses, então, a novidade da esfera armilar, que está aí na foto que está aparecendo. Certo. Então é isso. Entendi. Agradeço muitíssimo, Isaías. Muito, muito mesmo. Agradeço a presença de todos que estão aí nos comentários da live. Tem uns TPs aí, mas não repara não, tá? Não, sem problema. Sem o menor problema. Então, esse tema da arqueoastronomia é muito interessante. Nós vamos chegar, inclusive, espero que a gente chegue até nos índios do Brasil, né? Beleza, vai sim. As observações astronômicas dos índios americanos, dos índios do Brasil, maias, incas, astecas, né? Aborígenes, ou o que der para falar aí a gente fala. Então, na próxima, acrescento um pouco mais a China e passo para a Índia, que na Índia tem muita coisa para falar também. Pouca coisa que a gente sabe, assim, né? Porque, pelo menos, eu não sei muita coisa da Índia. A gente tem mais conhecimento sobre a Grécia, sei lá, é mais popular, né? A cultura grega do que a indiana. Sim, tem que falar mais para frente, falar da Grécia, inclusive do mecanismo de Antiquítera, né? Que é aquele que foi encontrado por pescadores em 1911, se não me engano, e aí foi todo um processo de reconstrução. Muita gente fala que é um computador astronômico grego.
Gente, ele não tem toda essa precisão, principalmente para eclipses. Principalmente para eclipses, que é baseado no ciclo de Saros, né? Herdado dos babilônios. Então, aquele mecanismo de Antiquítera, vou falar sobre a reconstrução dele, né? O que significa ali cada uma daquelas engrenagens. O mecanismo de Antiquítera, ele é interessantíssimo. Eu acho que a pronúncia Antiquítera, do grego, a pronúncia correta em grego, se não me engano, é Antiquitera. Você que fez grego também, Isaías? Sim, depende se for o grego clássico. Antiquitera, grego clássico é Que Antiquitera. Não tem esse tipo de acentuação Antiquítera no grego. Então, mas enfim, o meu grego antigo, ele já é muito antigo. Tá bom. Gente, um abração para todos. Meu muito Tá bom, então. obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Amanhã eu estarei aqui com o Fonseca, também fazendo um react aí do debate dele com o Bruno Alves. Obrigado a todos. Então posso encerrar, professor? Fique à vontade, Isaías. Estou encerrando. Pessoal, deixe seus comentários aqui. Quem não assistiu a live do começo, assista. Deixe o like, se inscreva no canal. É isso aí. Até a próxima. Obrigado.